Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre saúde mental. Quem veio conversar com a gente é o Dr. Lincoln Rodrigues Rocha, ele que é pós-graduando em psiquiatria e médico da Clínica Viver. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br. Estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Dr. Lincoln, que prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Marconi, pelo convite, pela recepção. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão relevante, importante nos dias atuais. E esclarecendo, tirando dúvidas, levando à população conhecimento, informação de uma forma segura. Muito obrigado, sinto muito honrado e um prazer estar aqui essa noite. Boa noite a todos. A gente que agradece, uma prestação de serviço, falar de saúde mental. Tivemos recentemente o Setembro Amarelo, mas vamos falar aqui. Você é natural de Diamantina, tem uma formação sólida tanto em medicina como em farmácia. E agora pós-graduando em psiquiatria. Conta um pouquinho dessa trajetória até chegar nessa psiquiatria. Sim, conto, sim. Sou natural de Diamantina, minha família é daqui de Diamantina, Tenho mais 3 irmãos aqui em Diamantina. E me formei aqui, minha formação foi toda aqui em Diamantina. Eu estudei no Joaquim Felício dos Santos, no Ainda Torres. E aí eu entrei para a universidade no ano de 2007. Que eu ingressei no curso de farmácia, e aí eu fiquei no curso de farmácia até o ano 2012, onde eu concluí o curso, e logo após formar em farmácia, eu trabalhei na drogaria Dom João, e depois eu trabalhei na UFVJM como técnico do laboratório, e posteriormente chegaria o curso de medicina para Diamantina, e era uma intenção minha, era um desejo que surgiu, e foi a hora de correr atrás, estudar, e deu certo. Eu me ingressei no curso de medicina no ano de 2015, e aí eu me formei em 2021, Esse período eu já trabalhava como técnico da universidade e foi o meu período de formação. Formando em 2021, eu trabalhei na cidade, no hospital, na Santa Casa, em algumas cidades próximas, e tanto no serviço de urgência e emergência, pronto atendimento, terapia intensiva. E ingressei também na Polícia Civil como médico legista. Hoje atuo na região de Capelinha, na regional de Capelinha, como médico legista lá. E após formar, a decisão de qual especialidade seguir. E a psiquiatria surgiu como uma oportunidade em 2023 de fazer a pós-graduação. E hoje eu encontro muito realizado nessa especialidade. E montamos a Clínica Viver aqui em Diamantina, justamente para atender nessa área da saúde mental. Então, é uma alegria muito grande, essa é a minha trajetória ao longo dos aproximadamente 20 anos aí de formação, agora atendendo na Clínica Saúde, na Clínica Viver, que na área da saúde mental. Aí me chama a atenção, o que te despertou o interesse pela saúde mental? Marconi, é uma história longa também, mas assim, muito bom de ser relembrada. Eu sempre fui muito curioso, desde a época da graduação em farmácia, sobre como que agia os psicofármacos. Então, assim, eu fui monitor das disciplinas de farmacologia, fisiologia. Então, eu tinha um interesse inicialmente na psicofarmacologia, que é uma das estratégias que na psiquiatria nós usamos, os psicofármacos. Fora isso, sempre fui muito curioso quanto à questão da mente humana, O que produz a mente, se é um produto da atividade cerebral ou não, como se dá as emoções, como elas se formam, como que dá o comportamento humano. Então, isso já era algo de interesse, E com a graduação em medicina, eu tive a oportunidade de ter aulas específicas do tema, passar por estágios, e eu vi que realmente é uma área que tem uma demanda, é uma área muito instigante, e que a atuação médica na área de saúde mental é extremamente importante a aliviar o sofrimento humano. Então juntou tudo isso, tanto essa questão de formação, quanto a questão pessoal mesmo, filosófica, de estudo do comportamento ao longo do tempo, como que a sociedade vê a questão das emoções, desde os filósofos, de Hipócrates lá com
com a medicina, como que ele via a questão das emoções, os estoicos, como que eles viam o comportamento, né, como se deveriam viver. Então, assim, juntou todo esse interesse com a oportunidade do curso, da graduação, e com essas vivências que eu tive durante a minha trajetória e a pós-graduação em psiquiatria. E estou muito realizado, feliz com a profissão, com a medicina e com atendendo essa área de saúde mental. Estou muito realizado com isso. E a Clínica Viver? Qual que é a proposta? Como é que surgiu a ideia? Ah, sim. A clínica foi justamente o objetivo que a gente tinha, que temos, né, na verdade, trazer uma saúde, um local de referência para tratamento dos transtornos mentais, das questões existenciais, mas de uma forma diferente, né? A gente quer uma abordagem ampla, né? Olhar o indivíduo, Marconi, não só pela patologia, pelo transtorno, mas o indivíduo como um todo, né? Então, assim, o indivíduo que chega no consultório, ele tem uma história, né? Ele tem uma vida, ele tem relações pessoais. Então, assim, o objetivo dela é esse acolhimento das pessoas de uma forma integral, né? Vendo a pessoa, não vendo a doença, e sim a pessoa, né? Que é o tratamento centrado na pessoa. E a clínica foi justamente essa forma de oportunizar o acesso das pessoas a um tratamento integral, um tratamento digno, que aborde a questão da saúde mental de uma forma responsável e de uma forma de um cuidado próximo, né? Então, assim, nossos pacientes nós orientamos para que acompanhem de uma forma próxima, que sempre, né, nos dê os feedback, que volte nas consultas, para realmente ter um resultado satisfatório. E é o que temos tido, boas respostas, o pessoal que tem ido tem realmente indicado outras pessoas e nos elogiado. Então, ficamos felizes e queremos melhorar, né? Agora, a saúde mental, ela é cercada de muitos tabus em nossa sociedade, né? Como é que você avalia isso e como é que a gente desconstrói isso no âmbito social? Um tabu, porque ao longo dos anos, né? Então, se a gente pegar desde a história, né, da humanidade, né, como que era visto, né? Ô Marconi, por que você fazer um paralelo aqui, uma doença, uma epilepsia, por exemplo, em um período, né, antes de Cristo, que período, né? No período da Idade Média, como que era visto um caso de uma epilepsia? Aqui eu estou fazendo um paralelo, uma doença, né? Assim, e como que era visto uma pessoa que talvez tinha umas alucinações, alguns delírios, que via coisas. Então, assim... Espírito, né? Muitas vezes era levado para o lado espiritual pela falta de conhecimento, né? De que era, né? Naquele momento não tinha uma resposta, né? Nem se tinha uma ciência sistemática, igual temos hoje, de analisar, de estudar, né? Então, assim, era um preconceito, né? E isso veio ao longo do tempo. Aí essas pessoas, chegou um certo período que as pessoas começaram a segregar em hospícios, né? Hospício vem até de hospitalidade e tudo, mas virou manicômio, né? Virou o tratamento da loucura. E assim, as pessoas iam, se entulhavam pessoas nos manicômios, nos hospícios, e tratavam de uma forma desumana, né? De uma forma degradante, sem dignidade. E isso tudo a pessoa era vista como que tinha algum transtorno mental, principalmente esses transtornos psicóticos, que eu falei que são mais, né, igual eu citei, era visto como pessoa que não tinha dignidade, né, não tinha capacidade civil, né, não tinha direitos, privado de direito, e era tido como pessoas violentas. Então isso aí veio ao longo do tempo, né, até chegar um ponto que começou-se a estudar mais isso, né, começou a estudar os transtornos mentais. A partir do momento que eles estavam agrupados, era possível médicos observarem ao tempo todo como que eles agiam, se tinha alguns padrões, então foram descrevendo, né, o padrão de comportamento, viram que tinha similitudes, né, tinha semelhanças, e aí foi possível começar a classificar, né, as doenças, os transtornos mentais, separar por grupos, e começar a se investigar mais, né, e teve esse grande avanço, né, e posteriormente viu-se que essas pessoas poderiam ser tratadas em casa mesmo, perto da sociedade. Veio a luta antimanicomial e hoje tem outra perspectiva. Só que esse fato histórico ao longo dos anos pesa até hoje, né? Então, assim, hoje é difícil falar e muitas vezes aceitar que a mente adoece, né? Então, as pessoas têm esse pensamento ainda
por causa do contexto histórico, mas é algo que tem mudado ao longo do tempo, né? E hoje as pessoas estão muito mais conscientes, sabendo que tem ajuda, tem tratamento, né? Tem como fazer acompanhar e melhorar a qualidade de vida. Então, tem esse processo todo que influencia hoje, né? Mas hoje já com a melhor resposta. Como é que é feito o diagnóstico psiquiátrico? É através de entrevistas, tem exames para isso? Sim. E o que me encanta na psiquiatria é justamente a questão do diagnóstico, né, Marconi? Porque eu falo assim, antes de dar um diagnóstico, você tem que conhecer uma história de vida, uma pessoa, né? Então, assim, os diagnósticos da psiquiatria, para se fechar, Marconi, eles levam tempo, né? Então, alguns conseguimos em uma consulta, mas outros são ao longo do tempo, né? Para você fechar um diagnóstico, né? E o diagnóstico é justamente isso, é diferenciar entre uma coisa e outra, né? Esse diagnóstico, essa palavra etimologicamente vem de diferenciar entre uma coisa ou outra. Então, na psiquiatria, os diagnósticos, muitas vezes, a gente costuma falar que são diagnósticos de exclusão. O que é isso, Marconi? Um diagnóstico de exclusão, antes de eu falar que uma pessoa tem uma ansiedade, ver um transtorno de ansiedade, por exemplo, tem todos os critérios, eu tenho que saber se ela está talvez em uso de alguma substância, que pode ser aquela substância que está gerando ansiedade, ou se tem algum transtorno orgânico, né? Exemplo, talvez tenha algum distúrbio hormonal, um problema de tireoide, que está gerando uma ansiedade. Então, o diagnóstico tem que ser muito bem elaborado, de uma forma responsável e de uma forma de excluir outras áreas. Daí a importância do médico psiquiatra e do atendimento de saúde mental. Por quê? Antes de dar um diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas, né? Então, assim, e o médico é justamente isso, né? Ele avalia a pessoa como um todo. Questão de exames, nós não temos, assim, um exame para falar que a pessoa tem ansiedade ou depressão, esquizofrenia, por exemplo, mas hoje tem se avançado muito a questão da questão genética, então temos testes para avaliar a resposta a medicamentos e tudo, mas temos exames, como todo médico, toda a área da medicina, que me levam a falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade à medida que eu excluo outras possibilidades, possibilidades orgânicas de outras doenças. Então, os exames são feitos na psiquiatria, sim, temos avançado quanto a isso, mas o diagnóstico muitas vezes é uma entrevista clínica bem elaborada, muitas vezes demorada mesmo, para abordar o indivíduo como um todo, toda a sua história, e além disso, é um diagnóstico que ele não precisa ser urgente, ele ao longo do tempo a gente vai tratando e observando a pessoa para dar um diagnóstico. Então, assim, temos avançado muito e é uma área, o diagnóstico tem que ser um diagnóstico muito bem robusto e criterioso na psiquiatria. Olha, estamos falando sobre saúde mental no programa de hoje. Estamos recebendo o Dr. Lincoln Rodrigues Rocha, pós-graduando em psiquiatria e médico da Clínica Viver. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.